Muito bem, gente. Como vocês sabem, nós estamos trabalhando essa temática da adoração, o que fazemos quando estamos aqui reunidos, em termos de liturgia, o significado da liturgia, e temos desenvolvido a história por detrás disso. Temos visto o que a história nos diz sobre os movimentos litúrgicos. Agora nós vamos trabalhar os nossos tempos. Então, termos históricos ainda, mas essa é a última aula histórica. As próximas 2 ou 3 aulas, aí vai depender de como é que a gente vai ter nosso culto aqui, porque minha ideia é termos a última aula no último domingo de fevereiro, se Deus quiser, considerando aí as dificuldades de trajeto, né? Então, confiando nisso, nós vamos trabalhar mais 3 aulas, e essas 3 aulas terão uma abordagem teológica e exegética, teológica e bíblica, tá? Então, vamos caminhar assim. Contudo, hoje ainda estamos discutindo um pouquinho da parte histórica. Então, quero trabalhar com vocês algumas questões bem importantes do que se tornou a liturgia contemporânea e fazer alguns contrastes com aquilo que é a história que já vimos. Mas antes disso, vamos orar. Vamos nos colocar diante do Senhor dentro desse tema. Ó Senhor, Deus bondoso, Pai querido, dirige agora, Senhor, nosso entendimento para compreendermos a Tua palavra, a história, aquilo que o Senhor deseja de nós quando aqui reunidos estamos para Te adorar. Rogamos que o Senhor nos abençoe mediante a graça de Cristo e assim, Senhor, nos conceda uma boa aula em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem, gente. Então, vamos caminhar para aquilo que nós estamos chamando de liturgia contemporânea. A nossa última aula, nós trabalhamos a liturgia de Westminster e com ela nós vimos aquilo que é da tradição presbiteriana, né? Vimos aí alguns contextos históricos e de como isso se deu na prática, né? Como foi que o presbiterianismo nasceu e como que ele entendeu o culto lá nas suas origens no século XVII. Agora, contudo, nós vamos ver algumas coisas interessantes com relação ao movimento de liturgia dos nossos tempos. É importante lembrar que, com respeito às mudanças mais radicais que nós vemos hoje, como que nós chegamos hoje, essas mudanças, é claro, não ocorreram do dia para a noite. Elas vieram a partir de processos que envolvem a mudança, vamos dizer assim, de pensamento ou de cosmovisão geral da sociedade europeia e americana, que é o contexto que nós estamos lidando, considerando que nós, enquanto Brasil, estamos ainda num período de influência meramente católica. Estou falando aí do século XVIII, tá? 17, 18. Então, nós estamos falando ainda que não nem de um tempo que havia presença protestante no Brasil, a não ser a tentativa frustrada da evangelização holandesa no período que nós conhecemos como Brasil holandês aqui em Pernambuco, na região do Nordeste, mas especialmente Pernambuco. Então, em termos de mudança, isso se deu, claro, a partir do movimento da modernidade, que envolve uma mudança de foco, e aí isso vai mudar com respeito às artes, vai mudar com respeito à filosofia, vai mudar com respeito a tudo. Então você tem aí revolução industrial, você tem as revoluções, né, dos países, como por exemplo a Revolução Francesa, que essa é um marco muito importante, e todos esses movimentos têm como uma de suas fontes primárias de pensamento a centralidade do homem, do sujeito. Então, enquanto no período que antecede a Reforma Protestante e na Reforma Protestante Deus está sendo colocado no centro, os movimentos de pensamento posterior, tanto da Europa e depois que vão desembocar lá nos Estados Unidos, estão embebidos
de uma forma de pensar do homem no centro, da razão humana, dos sentimentos humanos, como aquilo que é o centro da realidade, o homem como o centro da sociedade, do pensamento, etc. e tal. Então, você tem esse movimento acontecendo dentro das academias e, é claro, isso também vai gerar uma decorrência no pensamento geral da população, tá bom? Isso leva um tempo, tá certo? Não é algo tão automático como hoje. Hoje isso é muito mais rápido, mas ao longo de séculos essas coisas vão acontecendo. No que se refere ao nosso tema, com respeito ao culto, especialmente no final do 19, 1800 e alguma coisa, para a virada do 20, é quando essa ideia da centralidade do homem, das suas emoções, da sua razão, ela vai entrar com tudo na igreja e no culto, de várias maneiras, tá, gente? Então, por um lado, o movimento liberal, por outro lado, o movimento avivalista humanista, é como eu vou chamar aqui, o termo poderia ser outro, mas eu vou chamar desse jeito, avivalista humanista. Por quê? Os Estados Unidos passou por o que eles chamaram de 3 grandes avivamentos. Um avivamento que teve origem no seio presbiteriano, depois você tem um movimento também no seio congregacional. Jonathan Edwards, inclusive, é considerado um marco para a história dos Estados Unidos, porque ele consegue ser um dos maiores, se não o maior filósofo americano da história dos Estados Unidos, como também o maior teólogo e também o maior avivalista. Então, era um cara que era um gênio da academia, da filosofia, discutindo com filósofos europeus em pé de igualdade, lembrando que os Estados Unidos estava ainda no processo de colônia e deixando esse momento. Então você tem também, em termos teológicos, uma grande contribuição, e em termos também pastorais, de pregação, de prática e espiritualidade, de piedade, e historicamente, né, ele é considerado um pai de um dos avivamentos desses 3 que eu estou mencionando. Talvez vocês, pelo menos, já tenham ouvido falar do nome dele e da sua pregação mais famosa, que é Pecadores nas mãos de um Deus irado, né? E que a história conta que, enquanto ele pregava, as pessoas se sentiam tão sedentas de Deus por causa dos seus pecados, que se lançavam nas colunas do templo, como se estivessem prestes a cair, se o inferno abrisse sua boca. São os relatos históricos, talvez um pouco exagerados, mas é como diz que as pessoas reagiram enquanto ele pregava. Bom, esses movimentos avivalistas vão ganhando força tanto na Europa, especialmente nas Ilhas Britânicas, e vem de lá, né, um movimento que depois vai ser conhecido como metodismo, que nasce na Universidade, eu acho que de Oxford, especialmente pelas pregações de 2 irmãos, John Wesley e Charles Wesley. Esses 2 pregadores itinerantes, pastores, vão fazer suas viagens também nos Estados Unidos. E eles pregam por um avivamento que envolve especialmente uma mudança de comportamento, uma mudança de santidade de vida, um apelo muito grande a um posicionamento, especialmente porque sua teologia é arminiana, mas é um arminianismo clássico, não é um arminianismo que a gente vê hoje mais bobo, que encontra algumas igrejas que não estudam de fato a palavra de Deus, nem a sua história, mas eles então vão dar essa ênfase na decisão do homem, no posicionamento do homem. Posteriormente, nós temos um outro avivalista, que esse sim dá para chamar com todas as letras de um avivamento mais
humanista, bem no sentido das emoções humanas no centro da ideia, que é o Charles Finney. Finney é conhecido como o pai do avivamento moderno, o pai das cruzadas, o pai do apelo na pregação, né? Hoje a maioria de vocês já deve ter participado de cultos onde todo aquele apelo, as pessoas virem à frente e vai mudando, né, o tipo de apelo, que a pessoa faça uma decisão por Cristo, depois que a pessoa faça uma nova um novo voto diante do Senhor, depois, até que finalmente todo mundo tem que estar na frente, porque se não tiver à frente não é crente. Bom, esse tipo de coisa estava atrelada ao discurso de Finney. E ele, eu já disse isso em outros momentos, é quem vai inventar aquilo que hoje a gente chama de momento de louvor. Eu já falei aos irmãos que louvor não é música, louvor pode ser música, mas nesse momento inicial, ele, na sua metodologia de avivamento, envolvia fazer esses cultos ao ar livre, em que ele contratava um bom músico, e esse músico ia conduzir as emoções das pessoas para que elas se preparassem para ouvir o que iria ser dito por ele. Em geral, uma pregação extremamente emotiva, uma pregação apelativa mesmo, pelo menos os moldes daquela época. Hoje ele ficaria escandalizado, tenha certeza disso. A Finney ficaria escandalizado com o nível das pregações, mas Finney, que era presbiteriano, ele sai da igreja presbiteriana exatamente porque não acredita que na doutrina presbiteriana, por exemplo, da soberania de Deus, da predestinação, etc., conforme nós cremos, mas vai caminhar por esse novo tipo de arminianismo que ele vai patentear. Então, o culto dessas cruzadas vai influenciar os Estados Unidos de muitas maneiras, tá bom? Então isso ele dizia, até lá em casa tem um livro dele que ele diz assim, ipsis liter, se com a minha metodologia eu for convidado para pregar em algum lugar, eu consigo o avivamento esperado. O avivamento deixa de ser uma ênfase da operação sobrenatural do Espírito Santo para alguma coisa que pode ser marcada com dia e hora por aquele que está conduzindo. O avivamento, portanto, cria-se como um método. Existe um método, tá bom? Somado a isso, nós temos já no início do século XX aquilo que é conhecido como o avivamento da Rua Azusa, que é o início do pentecostalismo. Esse movimento, que tem origem dentro do metodismo de Wesley, com ênfase nas grandes cruzadas avivalistas de Finney, e mistura-se com outras visões, como por exemplo as origens de culto afro-americana. Inclusive o Seymour, né, era um negro, e ele vai trazer dentro do contexto dele, da cultura africana, dos escravos, etc., das suas origens, das religiões mais animistas e todo o processo que está envolvido para dentro de uma estrutura litúrgica cristã. Então, isso vai ter um mix que vai misturar tudo isso e vai originar aquilo que é o pentecostalismo tradicional, que vai ganhar terras brasileiras muito cedo, porque quando os suecos, né, Gunnar Wingre e Daniel Berg, chegam lá no Pará, o avivamento da Rua Azul tinha acabado de acontecer, acho que 2, 3 anos antes. Eu não estou com as datas aqui de cabeça, nem anotei isso. Estou falando aqui de cabeça um pouquinho da história para vocês. Então você tem a chegada deles, como também do início da igreja Congregação Cristã, conhecida como Igreja do Véu, que chega um pouquinho antes, lá acho que em São Paulo, ou no Sul, não me lembro agora exatamente o lugar, quando vai iniciar também esse movimento do pentecostalismo do Brasil, que no Brasil, já acostumado com o sincretismo, vai ganhar projeções enormes. Então o Brasil se torna, e se tornou muito rápido, o maior país pentecostal do mundo.
Nós, inclusive, temos a maior denominação, por assim dizer, não é bem uma denominação porque é muito dividida. A Assembleia de Deus, os números apontam para em torno de 35 milhões de membros em todas as suas subdivisões, todos os seus movimentos, como hoje são conhecidos, né? Então, isso é, se eu não estou enganado, a maior, talvez a segunda ou a primeira maior denominação, por assim dizer, porque não é uma denominação, do mundo, de uma igreja cristã, tá certo? Protestante. Então, esse movimento pentecostal, ele vai enfatizar ainda mais a decisão pessoal. Por exemplo, ele vai subdividir entre aqueles crentes que já receberam e aqueles que ainda não receberam o batismo com o Espírito Santo. Isso é uma novidade que vem herdada do movimento wesleyano, dos metodistas, que faziam essa coisa da pessoa fazer uma decisão mais profunda com Cristo, mesmo quando já crente. Então isso é uma novidade, mas aí os pentecostais vão trazer agora a ideia de que não é apenas uma decisão, mas é um habitar diferenciado do Espírito Santo a partir de uma decisão, a partir de um movimento por parte do indivíduo. Então a cultura secular, extremamente individualista, subjetivista e emocional, e a cultura cristã, eclesiástica, também com todas essas ênfases que eu estou trazendo. O culto não poderia ser diferente. A influência disso tudo vai gerar uma liturgia menos preocupada com a estrutura do evangelho que nós temos visto até agora, para se preocupar muito mais com a forma com que o indivíduo percebe em suas emoções o culto e especialmente como que a música especialmente estará ligada a isso. A música se torna o centro do culto. É por isso que hoje vocês chamam, eu não, vocês chamam música de louvor. Porque louvor, de fato, é o que resta para o culto. Ou melhor, música é o final, o centro, e por isso louvor se torna uma espécie de sinônimo. Olha só o que o Bryan Chapell diz aqui, ó. Líderes de louvor habilidosos podem selecionar músicas com a intenção de guiar os adoradores da adoração para a confissão, depois para a segurança, em seguida para a ação de graças e, por fim, para a preparação para a instrução. Mas isso não é a norma. Quer dizer, ele está dizendo assim, olha, poderia ser o caso que bons líderes de culto, e aí está falando de liturgos, de algum líder de música ou coisa do tipo, poderiam de fato escolher o repertório musical com essa finalidade de estruturar e conectar a música às estruturas que nós temos visto litúrgicas até agora. Mas esse de fato não é o caso em geral. Pelo contrário, veja o que ele diz. O pensamento mais comum é que os líderes de louvor escolherão e organizarão a sequência das músicas para despertar as pessoas, depois animá-las, em seguida acalmá-las para o sermão e, por fim, enviá-las para casa sentindo-se bem. Talvez esta seja uma maneira grosseira de explicar, mas tal abordagem é instintiva e compreensível se alguém tem pouca noção da história e dos propósitos do culto da igreja. Então ele resume o culto contemporâneo, a liturgia contemporânea, exatamente com essa abordagem. E eu, por isso, posso falar da minha experiência, não posso falar da sua, mas posso falar da minha experiência. Nos meus tempos de adolescente e início da juventude, quando era membro de uma igreja de matriz, de matriz pentecostal, que vivia isso, várias vezes em reunião com os líderes do louvor, por assim dizer, os líderes da música, era exatamente isso que era dito na hora de escolher as músicas. Olha, vamos começar com uma música que deu uma levantada, depois a gente faz uma música que traz uma compreensão mais internalizada para a gente ir diminuindo o ânimo das pessoas para chegar à pregação, e aí a gente encerra com a música para dar aquela
a animada final para as pessoas irem embora. Várias vezes eu ouvi isso, não exatamente dessa forma, mas de formas muito parecidas com essa. Várias vezes, inclusive, já escolhi músicas exatamente com esse princípio. Esse pecado eu tenho na minha história. Algumas boas vezes, por alguns anos, inclusive. Bom, qual o problema que isso aponta? O problema é que o que nós veremos é que... Deixa eu falar uma coisa antes de colocar essa citação aqui. O problema é que com essa super ênfase nas coisas de antes, lembra que o Chappell fala sobre isso, né? As coisas de antes estruturadas de forma até um tanto quanto despreocupada com os termos do evangelho, mas muito mais com os termos rítmicos, em como esse ritmo vai conduzir a emoção. A liturgia, ela é diluída em seu significado. Somado a isso, você tem outros movimentos dentro da igreja que vão dar ainda mais força para esse tipo de pensamento. Por exemplo, o agora, faleceu algum tempo atrás, mas o agora pai do movimento apostólico, antes de ser pai do movimento apostólico contemporâneo, ele é pai do movimento de crescimento de igreja, que é o Richard Wagner, ou Wagner, né? O Richard, eu sempre esqueço, eu sempre confundo. Peter Wagner. Richard Wagner é um músico alemão que escreveu uma belíssima música chamada Assim Falou Zaratustra, que Nietzsche cita. Desculpe, gente, é uma confusão que eu sempre tenho, mas já me lembrei, já me recordei. Peter Wagner. Peter Wagner foi professor da Universidade de Fuller, nos Estados Unidos, e ele era professor de missões. E Peter Wagner, pelo menos, é pai de 3 grandes movimentos dentro da história da igreja recente: o movimento de crescimento de igreja, o movimento de batalha espiritual e o movimento apostólico. Para nós, o que interessa é o primeiro. Os 2 posteriores ficam para outro tempo de estudo nosso. O movimento de crescimento de igreja, que teve ele como um dos pioneiros, tinha como ênfase a ideia que a igreja precisa comunicar para fora. A igreja não pode viver nas suas 4 paredes como se ela fosse algo distinto do mundo, no sentido de estético. Porque quando um visitante é convidado para um culto e ele encontra bancos de madeira, hinos tradicionais, uma linguagem litúrgica estranha, porque ele não está acostumado com a Bíblia, isso é uma barreira de evangelização. Aí o Peter Wagner vai dizer: precisamos nos desfazer de todo esse arcabouço da tradição para renovarmos a nossa ideia de igreja, de estética de igreja, de evangelização, porque isso vai trazer consigo um grande número de membros. E sabe de uma coisa? Ele acertou. É nesse sentido que você vai ter as grandes igrejas, as mega churches, especialmente dos Estados Unidos, mas que vai chegar aqui no Brasil também. Igrejas que têm como foco o cliente. É uma forma de dizer, em inglês eles falam de seeker sensitive, sensível àquele que procura. É uma das formas de explicar esse movimento. Qual é o ponto? Ora, as pessoas aí fora ouvem um certo tipo de música. As pessoas aí fora vestem um tipo de roupa. As pessoas aí fora estão acostumadas com um tipo de linguagem. Quando elas chegam numa igreja, elas não podem olhar uma coisa completamente estranha, porque senão elas não vão querer ficar. Então você tem que criar um ambiente convidativo durante o culto. Então você vai mudar a linguagem do que é dito e, obviamente, os hinos tradicionais vão ter que ficar na geladeira, porque a linguagem dos hinos tradicionais é uma linguagem barreira. A maioria das pessoas não está acostumada com a língua portuguesa,
conforme os gramáticos escreveram. Ela está acostumada com a língua portuguesa falada na padaria. Então, a da padaria não é tu és, é tu é, e olha lá. Então, assim, é esse tipo de linguagem que vai ter que entrar na liturgia, é esse tipo de linguagem que vai ter que entrar nos cânticos. Então, os cânticos vão se tornando mais simples em sua letra e mais complexos em seus ritmos. E mais, vamos dizer assim, e mais interessantes em seu ritmo, especialmente aquilo que se refere à cultura secular. Nada mais é do que uma tentativa de trazer o culto para uma realidade mais próxima do dia a dia das pessoas. O que resultará, é claro, de uma conexão com o secularismo, com os dias que nós vivemos, o nosso século. Então, esse movimento, o Bryan Chapell, ele vai dizer o seguinte, olha: uma nova geração de líderes da igreja reconhece que, enquanto um segmento de cultura eclesiástica tenta se conectar com a cultura secular, outro segmento busca âncoras em meio à maré avassaladora do secularismo. Então, espera um pouquinho. Então, esse movimento ele vai ganhar força. Esse movimento vai, de fato, conduzir igrejas crescerem a rodo. Muitas igrejas vão desenvolver, aí você tem uma série de igrejas, eu vou evitar dizer os nomes, mas lá nos Estados Unidos, com 10 mil membros, 20 mil membros, 30 mil membros, 40 mil membros, a coisa vai tomando grandes proporções. A maioria dessas igrejas vieram de denominações tradicionais, como batistas, presbiterianos e congregacionais, mas depois eles saem dessas tradições e criam seu próprio movimento interno. Não é muito diferente, talvez a coisa que encarne muito bem isso é a Igreja Batista da Lagoinha, aqui no Brasil. Sem dúvida alguma, ela encarna bem isso aí. E, inclusive, os seus líderes estudaram de uma forma ou de outra com o Peter Wagner, né? Inclusive por influência até hoje dos trabalhos de Wagner. Então, esse movimento, é claro, também vai gerar uma reação. Você vai ter também outras pessoas dizendo: peraí, estamos indo longe demais, estamos jogando tudo fora. A ideia de se conectar com as pessoas para o trabalho de evangelização, ela é muito boa, ela é frutífera. Mas a que ponto devemos ir? O que vamos sacrificar em favor disso? E aí ele fala: em vez de permitir que as tendências contemporâneas definam a agenda da igreja, esses líderes, os críticos, têm procurado discernir como as tradições da igreja podem se tornar uma grande integradora para ajudar os crentes a compreender e transformar o mundo. Essa grade não molda a igreja à semelhança do mundo, mas, ao contrário, torna-se um meio para examinar o mundo através das tradições que ajudaram o povo de Deus a manter as prioridades do Evangelho ao longo dos séculos. Então, o que ele está falando é que precisa haver um meio termo. Eu ouso dizer, meus irmãos, que esse tipo de discurso no Brasil é algo extremamente recente. Dá para pensar ele, talvez, nos últimos 15 anos. Esse discurso aqui. Lá nos Estados Unidos, ele tem mais tempo. Tem uns 25 anos, mais ou menos, que o pessoal percebeu: gente, fomos longe demais. A gente tinha um propósito, atingiu ele, dobrou a meta e a coisa ficou complicada. Porque com a diluição da tradição, com ela também foi o Evangelho. E aí você tem o abandono de toda a tradição cristã histórica, mas também da doutrina da palavra de Deus. E aí você tem pessoas que buscaram equilibrar. Talvez uma das que, em termos nossos, né, dos nossos arraiais, lá nos Estados Unidos, que fez isso, tentou fazer isso muito bem, foi o pastor Timothy Keller. Em 89, olha só, em 1989, Keller deixa de ser professor
lá no seminário de Westminster, na Filadélfia, e aceita o desafio dado pelo presbitério dele da Filadélfia para iniciar um trabalho com algumas famílias em Nova York. Esse trabalho ganha força, vai caminhando, e ele então alcança. Agora que eu vi que eu tinha colocado uma foto aqui, ela não apareceu. Tinha uma foto aqui, irmãos, uma pena. Que era a foto exatamente do culto lá da igreja Redeemer, que é a igreja que o Keller fundou. O Keller faleceu tem um ano, alguma coisa assim, o pastor Timothy Keller. Qual é a relevância disso, irmãos? É que ele influenciou bastante o movimento de plantação de igrejas no Brasil, mas a discussão litúrgica, infelizmente, não chegou. Como eu já disse a vocês, eu tive o privilégio, em 2013, de participar de um culto na igreja Redeemer, quando Tim Keller ainda estava vivo, ainda que ele não tivesse pregado lá. E eu me surpreendi, porque eu esperava que era uma coisa meio que Hillsong com uma pregação boa. E não foi nada disso. Para os irmãos entenderem, ainda que eu discorde do que ele fez, eu vou citar o que ele fez. Na liturgia do ofertório, a música que foi executada foi As Baquianas de Vila Lobos. Esse é o nível do que era executado no culto da igreja Redeemer. Claro, não é uma música cristã, portanto eu não concordo que isso deveria ser usado. Mas muito distante da ideia que eu tinha na cabeça de encontrar um culto, meio que um louvorzão com uma pregação expositiva. Não foi nada disso. Que é o que acontece com os seguidores do Keller aqui no Brasil. Então, esse movimento, ele teve críticas, é claro, pessoas olharam, não só dentro da igreja presbiteriana, da tradição reformada, mas isso também vai acontecer, por exemplo, na igreja católica, com o movimento de retorno à liturgia da missa tridentina. Aqui em Recife, se eu não estou enganado, só tem uma paróquia que faz a missa tridentina, que é lá no centro. Eu acho que é só essa, não sei se tem outra, talvez uma ou duas, não sei. Tem um pessoal lá dos arautos, do não sei das quantas, que eu me lembro que um amigo meu, quando era adolescente, virou um arauto. Eu achava interessante a roupa que eles vestiam, que é roupa de soldado, né? Mas esse pessoal, eles buscam um catolicismo voltando às origens litúrgicas contra as missas mais carismáticas, tá? Então, dentro do catolicismo vai ter esse pensamento, e também dentro das igrejas, como por exemplo a igreja anglicana, igreja episcopal, com o retorno à ideia do calendário litúrgico. Isso está muito em voga hoje. Então, se você, especialmente os jovens aí que são antenados com as redes sociais, devem seguir pastores que defendem o uso do lecionário, que falam de dias litúrgicos, e velas e coisas do tipo que são usadas dentro de igrejas batistas, igrejas independentes, igrejas episcopais e até mesmo igrejas presbiterianas. Isso é uma coisa que, para os jovens, o pessoal da cabeça branca, talvez o que eu estou falando para vocês é grego, mas o pessoal jovem aqui sabe do que eu estou falando, e pode citar uns 2 ou 3 que eles seguem, que defendem esse tipo de posicionamento. Mas isso tudo é extremamente recente no Brasil. Deve ter aí em torno de uns 10 anos. Mas lá nos Estados Unidos a coisa é um pouquinho anterior. Essa discussão já está sendo há mais tempo. Quando o Chappell publica o livro dele, isso já era sedimentado. Ele só vai usar, ele vai pensar a liturgia contemporânea que busca mesclar a tradição e o contemporâneo a partir de um teólogo presbiteriano chamado Robert Rayburn, que escreveu esse livro aí, Come Let Us Worship, né? Venha, nos leve, nos deixe adorar, nos leve a adorar, que ele vai trazer aí a ideia de uma adoração corporativa, coletiva, dentro da igreja evangélica. Essa é a ideia, tentando unir as duas coisas. O Rayburn foi um pastor presbiteriano, que morreu na década de 90, na verdade em 1990. Ele é também o fundador do Covenant, o seminário Covenant, e ele ficou muito conhecido por causa desse trabalho, que
pensa historicamente e discute historicamente como uma liturgia contemporânea, mas também tradicional, podem viver juntas. Ele vai ter uma influência puritana, lá do Westminster, que é presbiteriano, mas também vai abdicar de algumas questões. Então, o Bryan Chapell usa o Rayburn como uma espécie de ponto de referência para a liturgia atual. Lembrando que ele não vai usar como ponto de referência a liturgia da Vineyard, a liturgia do Hillsong, porque ele não tem interesse em falar desses movimentos, porque eles abandonaram a ideia de liturgia, pelo menos a liturgia contando a história do Evangelho. Mas ele vai usar o Rayburn porque ele entende ser um caminho de meio termo. Inclusive, fonte, né, do conhecimento aí de outros grandes pensadores. O próprio Keller vai citar e vai usar o trabalho do Rayburn. Bom, algumas coisas interessantes antes da gente entrar na liturgia do Rayburn. Ele vai enfatizar a ideia de um uso não litúrgico da oração do Pai Nosso, da oração do Senhor. Então, pode recitar ou não, mas isso não é algo tão forte quanto acontecia entre os puritanos. Ele também vai achar que a ceia do Senhor, ela é opcional, no sentido de o culto pode ter ou não, claro que tem que ter ao longo do ano, mas com uma frequência que deve ser discutida pelo conselho. Ele vai enfatizar a participação dialogal da congregação. Eu já vou explicar o que é isso, a ideia do diálogo da igreja com Deus. E ele também vai enfatizar uma aversão à leitura das Escrituras sem comentários. Quer dizer, você lê o texto bíblico sem explicar o que você está lendo. Então o liturgo, ele tem como tarefa do seu trabalho enquanto liturgo, conduzir a igreja, explicar o que está acontecendo e também explicar os textos conforme eles estão sendo lidos e inclusive as músicas. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso já já. Ele também vai ter alguma da influência católica, no sentido de trazer a tradição passada, católica, medieval, primitiva, e também vai manter a divisão do culto como liturgia da palavra e a liturgia do cenáculo, liturgia da comunhão, como ele chama, que é a ceia do Senhor. Então vamos trabalhar, nos últimos minutos que temos aqui, o que ele diz em termos de liturgia, tá bom? Deixa eu ver aqui mais alguma coisa importante. Eu vou falando isso aqui ao longo para ganhar tempo. Vamos lá. No que se refere ao momento da adoração, Rayburn entende que o liturgo deve chamar a congregação à adoração como um imperativo. Ele pode usar um texto bíblico, mas se o texto bíblico não tiver esse imperativo, ele mesmo, o liturgo, tem por obrigação chamar a igreja a esse desafio de responder a Deus. Por quê? Porque, irmãos, o culto, ele tem como anfitrião Cristo. Eu já falei isso para os irmãos em outros momentos, que é por isso que eu tenho uma grande aversão a músicas que dizem algo mais ou menos assim: Senhor, Tu és bem-vindo, venha, Senhor, algo nesse sentido. Por quê? Porque dá a ideia que nós estamos chamando o Senhor para a adoração, quando que na verdade é exatamente o contrário. É Deus quem convoca o povo dele para adorá-lo. E o Rayburn, ele vai dizer que essa é a missão do liturgo, lembrar isso à igreja, que deve responder ao chamado do Senhor, uma vez que ele é o anfitrião. Nesse sentido, um hino, um cântico, também deve vir acompanhado, porque a igreja agora vai responder a esse chamado. Ao fazer isso, ela deve falar com Deus. Porque o culto, irmãos, ele é um diálogo. Um diálogo da igreja com Deus e Deus com a igreja. Deus fala com o seu povo pela palavra, pela pregação, pelos sacramentos. E a igreja fala com Deus em coletivo por meio dos cânticos, por isso com cânticos congregacionais, e por meio das orações.
Até eu explicava aos irmãos do conselho outro dia, na reunião nossa, da importância de usarmos a primeira pessoa do plural quando estamos orando coletivamente. Porque a oração coletiva não é uma oração individual, porque ou é coletiva ou é individual, né? Isso é uma lógica. E quando ela é coletiva, ela necessariamente será representativa. Então, quando alguém está orando aqui, essa pessoa deve orar dizendo: Senhor, nós nos colocamos diante do Senhor. Nós, porque é uma oração representativa. É um desafio, porque a primeira pessoa do plural é um desafio gramático, né? Da gramática, as pessoas têm grandes problemas. Mas aí eu disse: olha, na dificuldade, pode usar a terceira do singular com o agente. Inclusive o agente é ouvido pelo Senhor também. O Senhor ouve a gente sem problema nenhum. Então dá para fazer isso sem problema nenhum, sem prejudicar o ponto principal da oração. É por isso, meus irmãos, preste bem atenção, que quando estamos no culto, não é para os irmãos orarem, a não ser no caso das orações silenciosas, orarem junto com quem está orando aqui. Não faz sentido. Porque uma vez que a oração ela é coletiva, nós devemos ouvir quem está orando, para podermos dizer amém, se de fato está orando coisas de conformidade com o Evangelho. Se eu estiver orando em conjunto, por mim mesmo, como geralmente fazem os irmãos de outras tradições, aquele amém, 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 né? Então, se a gente fizer isso, ninguém sabe o que foi orado. Não foi uma oração coletiva, foi uma oração individual no meio de uma multidão. Deus ouve? Ouve, mas não faz sentido quando a gente está reunido, né? Porque a gente está reunido é para quê? É para fazer em conjunto. E aí, nesse sentido, nós falamos com Deus em conjunto. E, inclusive, a música é ótima nesse sentido, porque vamos cantar juntos a música, né? Então, tá todo mundo cantando a mesma coisa. A não ser quando tem, né, aquelas divisões homem e mulher e tal. Mas com exceção disso, mas ainda assim há uma ideia coletiva, nós estamos cantando tudo juntos. O que é diferente do canto coral. Quem sabe canto coral, sabe que dentro das estruturas de um canto coral, existem diferenças de canto, não só em termos de melodia, nos naipes, mas até do que é cantado. Isso é diferente. O canto congregacional traz essa ideia de todo mundo cantar junto a mesma coisa, porque estamos falando com Deus em conjunto, nesse culto que é um diálogo, é uma conversa. Estamos falando com o Deus, o Criador dos céus e da terra. Quem tem a missão de conectar os pontos? O liturgo. É por isso que o liturgo, ele deve se esforçar em dar à igreja essa razão, essa explicação do que está fazendo. Nós não estamos apenas cantando, nós estamos falando com Deus. Nós estamos respondendo ao Senhor por algo que Ele já nos disse na sua palavra. Então tudo isso tem que ser dito. Ao mesmo tempo que o cântico, ele tem essa ênfase vertical, também tem uma ênfase horizontal. Efésios capítulo 5, 19, texto que vamos trabalhar bem mais lá para frente, traz a ideia de que a igreja, quando está reunida, ela não apenas canta, mas ela também fala uns aos outros. Nesse contexto, portanto, os cânticos também têm uma relação que é horizontal. Nesse ponto que, por exemplo, o Rayburn entende que nós deveríamos cantar os salmos, porque são a palavra de Deus, assim como textos sagrados, textos inspirados, são a palavra de Deus, e devemos falar com Deus pela sua palavra, usando a sua palavra quando estamos cantando. Mas também, diz ele, podemos usar de cânticos e hinos não inspirados para que falemos também uns aos outros durante o culto. É um argumento que ele usa, a ideia de edificação mútua em meio ao culto. Inclusive, ele não se opõe ao cântico de coral. Ele vai introduzir o cântico do coral em alguns aspectos dentro da liturgia, como, por exemplo, na confissão de pecados. Eu vou explicar para vocês já isso. Bom,
Ao final desse momento de chamada à adoração, há uma oração de invocação que termina esse ponto. Na sequência vem a confissão de pecados. O Rayburn entende que é bom que mude de vez em quando, não fique só na mesma coisa. E aí o que é que ele diz? A confissão de pecados ela pode ser feita de muitas formas. Por exemplo, oração silenciosa, que é como a gente faz aqui, mas ela também pode ser com uma leitura de um salmo penitencial. Pega um salmo e lê em uníssono, a igreja lê em uníssono, está confessando os seus pecados por meio do salmo, ou através de um cântico, um hino cantado por um coral, ou um solo, que tenha na letra essa chamada à contrição, ao arrependimento e à confissão de pecados. É como ele defende. Eu tenho certas dificuldades com isso, então, mas eu estou falando como Rayburn entende. Por que eu tenho certa dificuldade com isso? Porque eu acredito que, ainda que haja na música esse aspecto horizontal, ela tem por prioridade o horizontal. E aí quando acontece canto coral, solos, muitas vezes isso vai levar, nem sempre, tá? Eu sei que nem sempre, mas pode e geralmente leva a um contexto de apresentação, em que as pessoas agora passam a assistir, a contemplar a beleza da voz daquele que está cantando, a ver a beleza daquele arranjo que foi feito. Isso tudo é muito bom, para o culto não, porque o que tem que ser levado é a beleza da santidade de Cristo. Se você ao final da música disser assim, como Deus é santo e maravilhoso, é bênção. Mas se você disser, como essa pessoa canta bem, então perdeu o ponto. E esse é um problema das apresentações no meio do culto. É uma dificuldade que eu tenho e eu acho que ela perde esse objetivo. Por isso é uma questão que depois vamos tratar melhor, mas que agora eu já trato com os irmãos. Bom, a oração de perdão, que é uma oração representativa do liturgo, a declaração de segurança, que é exatamente aquilo que Calvino dizia. O Rayburn defende voltar a usar aquela expressão, uma declaração clara, os irmãos, a igreja, a congregação é perdoada em Cristo. Isso pode ser dito em oração também, mas ele diz que é bom também que seja dito explicitamente para a igreja. Não como absolvição, no sentido de que o liturgo está absolvendo, mas porque Cristo nos garante que quando nos achegamos a Ele, Ele de modo algum nos mantém distantes dEle. Bom, é necessário um especial cuidado em cada transição temática dos momentos do Evangelho. Perceba, a gente sai do momento de adoração e vai para o momento de confissão. Se isso não for feito de forma muito cuidadosa, as pessoas não entendem o que estão fazendo. Então a gente cantou um cântico de adoração. Vós, criaturas de Deus Pai, todos erguei a voz, cantai. Adoração. Aí depois a gente chega e vai para se sofrimento te causei, ó Deus. É muito rápida essa transição. Se ela não for explicada, você perde do vós, criaturas de Deus Pai, para o se sofrimento te causei, ó Deus, e fica uma confusão. Você não sabe por que você está dizendo que causou sofrimento a Deus e agorinha estava chamando todos a adorar, sem que haja uma conexão entre esses movimentos, que devem ser por meio da palavra e por meio do liturgo, explicando o que está acontecendo, para que as pessoas não fiquem perdidas, mas entendam o processo daquilo que estão fazendo. Perceba, é uma coisa valiosa para os nossos tempos, especialmente porque a gente preza por entender o que está fazendo. A gente preza por estar ali ativamente participando. Ações de graças. Então, após uma declaração como a certeza de que nosso pecado foi perdoado, nós podemos dar ações de graças ao Senhor. Aí o Rayburn diz, é uma boa hora para o ofertório. O ofertório é um movimento de ações de graças. E faz sentido mesmo a gente mostrar, né, que a oferta é um momento de resposta à redenção e não de causa para a redenção, que seria um problema na visão da teologia da prosperidade, né?
Ao mesmo tempo, também nós temos a oração de intercessão e petição. Já expliquei aos irmãos, essa é uma tradição muito longa. Na igreja, no tempo da Reforma, foi bem importante a ideia da oração pastoral, a oração de intercessão, a oração que envolve esse lembrar-se daqueles que estão doentes. E está bem atrelada ao ofertório. Até porque o ofertório tem como parte dele designada para o cuidado com o pobre. Então, nós estamos orando pelo pobre, nós estamos participando também com as nossas finanças de ajudas diaconais. Lembrando aquilo que eu falei já aos irmãos, que o período nosso é diferente daquele da história da reforma protestante, porque naquele tempo os pastores eram funcionários públicos, sustentados pelo Estado. Hoje não mais. Então a igreja, como acontecia nos tempos de Paulo, é quem sustenta o pastor. Então, não só o pastor, os missionários, etc. O que faz com que haja, dentro das contribuições, outras responsabilidades, além das coletas para os pobres, tá bom? Então está tudo atrelado, associado a isso. Após a intercessão, às vezes também tinha uma leitura do Pai Nosso, deveria ter, segundo o Ray Bunn. Na sequência, a leitura dos testamentos, uma leitura do Antigo e do Novo Testamento, mediada por uma canção, uma música no meio, e aí então a pregação, uma leitura do texto bíblico, oração por iluminação, o sermão, uma oração de desafio para a igreja aplicar aquilo que ouviu da palavra, e um cântico de resposta, terminando com uma bênção. A bênção apostólica ou a bênção araônica e uma palavra de encorajamento. Eu já falei isso para os irmãos, é algo que a gente deve aprender. A bênção apostólica, quando a gente fala que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, isso está atrelado a uma tradição dos apóstolos, que nas cartas o apóstolo Paulo escreve como um desejo do coração dele. Não é uma oração, é uma declaração do pastor diante do Senhor, de desejo que a graça do Senhor, que o amor de Deus, que a consolação do Espírito Santo esteja com a igreja. Então é uma declaração, não é uma oração, ainda que geralmente, ainda assim, alguns ministros façam, mas a tradição não é uma oração mesmo. Inclusive a ideia de levantar as mãos, isso vai de lugar para lugar, tem vários jeitos de fazer isso. Assim acaba a liturgia da palavra. Na sequência, poderia acontecer, é opcional, a liturgia do cenáculo, ou a liturgia da ceia do Senhor. Eu já estou terminando, tá, irmãos? Para concluir aqui esse nosso momento de liturgia contemporânea. Ela envolve uma visão bem enxuta do culto de ceia, tá? Bem parecida com a de Calvino, com Westminster, mas uma visão mais simplificada, que, curiosamente, o Chappell diz assim, mostra que ao longo dos séculos, apesar de toda a diversidade de visões sobre o que é a ceia, as divisões denominacionais, etc., de uma certa forma, o culto da ceia nas igrejas é muito parecido. Em geral, aquilo que se faz é muito próximo, não importa a tradição, e é verdade. Se você já participou de outras igrejas, outras denominações, sabe que aquilo que a gente faz aqui não é muito diferente daquilo que é feito em outras igrejas. É parecido em sua estrutura, muito parecido. Então, o que o Ray Bunn sugere? Bom, primeiro, a centralidade do Evangelho também na ceia. Lembrando que Cristo é quem está diante de nós, nos servindo à mesa. Por isso, essa centralidade da comunhão, da liturgia, também leva com que aquele que vai conduzir esse momento, o ministro da palavra, ele conduza isso cercando a mesa. O que é cercar a mesa? A expressão da tradição cristã, que é exatamente quando o ministro diz quem pode ou não tomar da ceia. É cercar a mesa. Isso é um ato que envolve explicar o que vai ser feito e envolve explicar quem pode participar, aqueles que têm comunhão com Cristo, com a igreja, porque isso o sacramento é ministrado pela igreja, e aqueles que estão em comunhão, né, com Cristo e com sua igreja, não são disciplinados e etc.
Uma curiosidade é que ele vai defender alguns procedimentos administrativos. Olha só, os diáconos aí perderiam suas funções, pelo menos uma parte delas. Vejam só, ele diz o seguinte, que os elementos, quando não são trazidos na hora da ceia, então a mesa ficaria vazia e deveria ser trazido os elementos na hora. Pode ser feito assim. Ou, se os elementos estão aqui, um pano branco, ele fala do pano branco, tem que ficar por cima. Eu não sei porque ele falou do pano branco, mas ele defende a ideia de colocar um pano branco. Talvez falando da pureza do que está sendo feito ali. O partir do pão deveria ser feito no momento da ceia e não antes. Por isso que eu falei, parte do trabalho dos diáconos ia ser perdido, porque eles passam a tarde todinha cortando pão, né? E aí, não, o partir do pão é na hora. Como eu disse, né, eu venho de outra tradição, outra igreja. Eu me recordo que nos meus tempos de adolescente, eu participava como obreiro da igreja, e a minha missão envolvia lavar as mãos dos oficiais enquanto está acontecendo a ceia do Senhor. Era um momento bem interessante, inclusive, uma experiência bem legal. A mesa não apenas estava posta com os elementos do pão e do cálice, que era vinho, inclusive, tradição pentecostal com vinho, mas tinha uma outra mesa, onde os oficiais iriam lavar a mão, e eu era encarregado de lavar a mão deles. E tudo isso acontecia durante a liturgia do cenáculo. Talvez era necessário 2, 3 músicas para tudo isso acontecer, mas acontecia. Lavava-se as mãos, pegavam-se as bandejas, o ministro partia o pão, que é como o Ray Bunn disse que tem que fazer, parte o pão, entrega aos oficiais, eles partem o pão na frente da igreja, e depois saíam com as bandejas, com partido o pão naquele momento, para entregar ao pessoal. É como o Ray Bunn diz que, curiosamente, é como ele disse que deveria acontecer. Ele entende que isso deve acontecer sem música, a distribuição dos elementos. Esse momento todo pode ter música, mas na hora da distribuição, sem música. Talvez para levar as pessoas a não se perderem no significado do que vai acontecer. Ainda que as músicas deveriam ser cantadas quando está tendo a preparação, os elementos estão sendo partidos, etc. Isso deveria ter músicas, é claro, que tem a ver com Cristo, com a morte de Cristo e etc. Ele entende que os elementos deveriam ser comidos na hora e não deveria esperar. Aí a gente faz diferente, mas é como ele entende que deveria acontecer. Após isso, após o elemento, assim, uma coisa também interessante. Isso é uma tradição antiga mesmo, eu já tinha ouvido falar dela, já tinha visto, inclusive, participar de uma ceia assim. O primeiro a receber os elementos é o ministro, porque ele não é o anfitrião é Cristo. Então ele é o primeiro a receber os elementos, come, bebe, e agora os outros também, toda a igreja vai fazer isso. É uma tradição antiga também que está ligada à história da igreja. E assim, finalmente, as palavras da instituição, a oração de consagração, a distribuição dos elementos, um hino final e a bênção para concluir a ceia do Senhor. Então, nós temos aí aquilo que seria uma adaptação contemporânea às liturgias da tradição reformada pela visão do Ray Bunn. Nas próximas aulas, meus irmãos, nós vamos parar de falar de história e vamos discutir o que vimos em termos bíblicos e teológicos. O que essas coisas de fato significam e estão associadas no decorrer da liturgia da igreja cristã. Nosso objetivo por hoje está encerrado, mas se houver uma ou duas perguntas, ainda não dá tempo de responder, mas eu tento responder bem rápido para a gente sair daqui e poder ir para casa se preparar para o culto da noite. Se houver alguma questão, alguma pergunta, pode fazer agora. Levante sua mão. Tem uma pergunta ali. São duas, ó pastor. São duas. É bem rapidinho. Tá na promoção. No começo o senhor falou que tem essa coisa que as orações são sempre plurais, né? São sempre coletivas. E o que é que a gente pode fazer em termos de liturgia para que isso seja mais claro? Porque me parece
que a gente vem tão individualizado, tão ensimesmado, que a gente nem se cumprimenta. Eu, como diácono, eu vejo ali, e eu não sei se o senhor, como filósofo, pode saber os porquês, eu não... Mas acho que tenho a impressão de que até os horários a gente chega tão atrasado que as incumbências parece que está mais em... Tem alguma coisa errada, me parece, ou alguma coisa desconectada, porque a gente não curte um ao outro. Se a gente não tem a comunhão, é melhor que fique em casa mesmo, que faça as orações e talvez até com mais... sinceridade. Então, me parece que tem essa falta. E a outra, o senhor usou um termo aí de cliente, achei interessante. Não é o cliente, mas essas pessoas novas. O que é que a gente pode fazer para agregar mais? Porque sempre a gente deixa para o final, e me parece que esse final ele tem uma representatividade para a gente que a gente não liga. Poderia essas pessoas serem abordadas na comunhão? Por exemplo, na hora que o senhor estivesse ministrando a respeito da comunhão, perceber as pessoas novas, será que isso não agregaria mais? Entende? Porque parece que sempre eles são o final e parece que não são clientes mesmo. Esse cliente, entre aspas, né? Então, seria essas duas... o que é que a gente pode fazer com o novo na comunhão? Se a gente desse mais ênfase, será que não seria mais inclusivo? Muito bom. A primeira questão, ela é um desafio, porque como somos, de fato, muito individualizados, né, ensimesmados, buscando nossa autonomia a todo momento, a ideia de que é tão forte a ideia de participação individual no culto, é tão forte que a gente ouve de vez em quando, em alguns movimentos, algumas tradições, as pessoas dizem assim: esqueça quem está do seu lado, você está cultuando somente com Deus. O que é o contrário, né? Não esqueça quem está do seu lado, você está cultuando coletivamente. Então, isso é alguma coisa que tem que ser insistida pela a liturgia, os cânticos também. Isso é um problema, porque, veja, eu nem comentei isso, talvez deveria ter feito. Os cânticos contemporâneos também são fruto dessa estrutura litúrgica. Então você vai ver que é muito difícil você encontrar cânticos contemporâneos que usem o pronome nós. É muito comum o eu, que Deus fez por mim, o que eu faço por Deus. E às vezes, inclusive, esse é uma ênfase, o que eu faço por Deus, porque é aquela ênfase do fazer, né? Da minha decisão é o que mais importa. Até essa semana eu tive tendo que decidir uma questão de música lá para a escola, e tem uma música famosa, Até que Ele Venha. Conhece Até que Ele Venha? Eu não sei cantar não, porque eu não conhecia essa música não. Mas lá no meio da música tem uma frase que me assustou. Como que ela pode estar naquela música? Eu disse, rapaz, mais humanista que isso, só a Globo. Que era assim: tudo que nós podemos fazer pelo outro depende tão somente de nós. É uma coisa assim, depende tão somente de nós. Aí eu me lembro que eu estava mostrando isso para uma pessoa, a pessoa fez assim: rapaz, lembra aquela música, né? Depende de nós. Pois é Globo, cara. Isso aí é a visão humanista da Globo. Isso, quem conhece essa música aqui? Levante sua mão aí, quem conhece essa música? Só para não parecer um doido aqui. Ainda bem que tem pouca gente, graças a Deus. Mas é uma demonstração bem clara dos nossos tempos. Então, até mesmo as músicas que vamos escolher, selecionar para cantar, elas muitas vezes enfatizam a ideia individual, né? O individualismo, a minha ação. Então isso é um problema. Quando eu canto nós, porque o Senhor Jesus fez por nós e tal, eu estou lembrando que eu não estou sozinho nessa história toda, né? Então isso é uma questão que precisa ser pensada e instruída, né? Para isso estamos aqui. Agora, a segunda questão, ela é complexa, Vlad, porque assim, existem tradições antigas até de pausa no culto. Eu não sei se Drica vai lembrar de alguma das igrejas que o pai dela pregou, são milhares e milhares, mas assim, em que havia, e talvez nos Estados Unidos, em que havia um momento de pausa para as pessoas se confraternizarem no culto. Não sei se lá na Filadélfia, não é isso? Na Filadélfia. Alguns irmãos já participaram de um culto assim, tem pausa. Bom, agora, meus irmãos, antes da pregação já participou, né?
tem um cafezinho aqui atrás, o pessoal vai lá, toma um café, tem uma comunhão, aí depois volta para a pregação e acabar o culto. Então, nos Estados Unidos é igrejas presbiterianas, né? Inclusive não é tão incomum. Eu não acho isso um absurdo, não, porque não existe nenhuma prescrição bíblica para dizer que as pessoas não podem dar uma parada para tomar um café. Não tem nada que impeça isso de acontecer. Até porque a nossa tradição cristã aponta para a ideia da festa do ágape, que era uma refeição muito maior do que apenas a ceia. Era uma coisa que transcendia a ceia, que era a festa do amor. A gente perdeu isso ao longo do tempo para outras coisas. Na nossa igreja, preste atenção agora, Flávio, a gente tem uma festa do ágape. Todo terceiro domingo do mês, a gente faz uma celebração com almoço comunitário. Uma excelente oportunidade para aqueles que nos visitam serem mais acolhidos. Talvez uma ideia fosse da gente pensar como acolher essas pessoas, fazendo no almoço um a mais, para que essas pessoas que não vieram preparadas comam conosco. O problema nosso é que os membros da igreja não se preparam para o almoço. Aí quando chega na hora, eles tomam o lugar do a mais. Percebe o que eu estou dizendo? Então isso é um problema nosso de preparação. Se a gente fizesse a inscrição com antecipação, os irmãos da cozinha conseguiriam organizar o almoço pensando assim, olha, tem 150 pessoas que estão na inscrição. Vamos fazer 170, pensar em 170 pessoas, 160. Porque sempre tem pessoas que vão querer chegar na igreja e a gente oferece o almoço para essas pessoas. Seria uma bênção, né? Mas aí, como os irmãos sabem, a nossa tradição da festa do amor individualizada é que a gente tem que se preocupar com os irmãos que não fizeram a inscrição até a sexta-feira e que de 90 vai para 150 em 2 dias. Acontece isso todo domingo que tem almoço. É um problema. Isso seria uma forma da gente resolver sem fazer a pausa para o café. Que não era um empecilho, mas eu não teria, eu não acho que seria oportuno para a gente. É estranho, até para a tradição brasileira. Então são coisas que a gente pode pensar, práticas, para fortalecer a ideia de coletivo, de comunhão. Beleza? E vamos pensar em outras coisas, tá bom? Irmãos, vou ficar apenas com a pergunta do Vlad. Outras perguntas podem ser feitas depois, os irmãos podem procurar, ou mesmo a gente retomando domingo que vem, os irmãos podem recuperar a pergunta. Anote aí, e aí a gente traz essa pergunta. Eu acho que eu não respondi a pergunta do presbítero Calicoco sobre a frequência dos cultos nos domingos nas igrejas reformadas. Eu respondi ou não? Lembrei agora. A resposta é a seguinte: na tradição reformada de Genebra havia 2 cultos. Era logo cedinho de manhã, intervalo, um segundo culto ainda pela manhã, já perto do meio-dia, e um terceiro culto que era chamado de uma reunião de doutrina, que seria a escola bíblica dominical nossa, que era feita no período da tarde, no início da tarde. Tá? Isso é por questões óbvias. Irmãos, lembrem-se, não existia energia elétrica. Culto vespertino é algo que demanda luz. Então, isso é alguma coisa atrelada também ao período contemporâneo. Na igreja presbiteriana, no Westminster, no início da igreja presbiteriana, você tem igrejas, paróquias que eram com 2 cultos e outras que não. Inclusive, há uma recomendação do Diretório de Culto Familiar de Westminster para que as igrejas, melhor, para que as famílias, após o culto da manhã, quando estiverem reunidas no almoço, relembrem o que ouviram na pregação. Então, é uma recomendação do culto familiar no Diretório de Culto da igreja presbiteriana do Westminster, né, da igreja de Westminster, conforme a Assembleia. Tá bom? Então, respondida aquela pergunta que eu fiquei devendo aos irmãos, tá bom? Deus abençoe, meus irmãos, um bom domingo. Lembrando que à noite temos culto com luz, às 18 horas, se Deus quiser. E com ceia. Alguém falou ceia, é isso mesmo. Teremos liturgia do cenáculo hoje à noite.